Começamos uma nova série de mensagens hoje. Mas antes eu queria aqui fazer a leitura do texto que nós vamos expor para então explicar e falar um pouquinho desta série que começa hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth, logo ali no início da Bíblia, depois de Juízes. Para quem tem a Bíblia física, porque na digital não interessa nada essa informação. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Livro de Ruth, capítulo 1, do 1 ao 6. Vamos dar um tempinho ainda para os irmãos acharem. Quem está aqui na comunidade, quiser tomar um cafezinho, fica bem à vontade, ok? Se levantar, não atrapalhem nada. Ok, vamos lá, a leitura então. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi soube, em Moabe, que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Amém. Nós vamos expor esta parte aqui desse primeiro capítulo. Então, como eu falei, é uma nova série de mensagens. A série passada, Entristecidos, mas sempre alegre, nós terminamos. Tem ali um rico material para você rever ou indicar para seus amigos e pessoas. De hoje começamos uma série nova. Nós vamos expor aqui aos domingos o livro todo de Ruth, esse livro aqui do Velho Testamento. Serão 10 a 11 domingos expondo esse fantástico drama bíblico. Não deixe, irmãos, de participar e também não deixe de convidar amigos e familiares para participarem, vindo aos cultos ou assistirem em suas casas. Você pode repostar o link, e enviar para outras pessoas. Não deixe de participar ou enviar para outros. É um livro bem curto, se você não está familiarizado, tem apenas 4 capítulos, com 85 versículos no total. A soma de todos os versículos dos 4 capítulos são 85. Coisa que você, numa lidinha ali de 20 minutos, você lê os 4 capítulos. São 85 versículos apenas. O livro de Ruth, ele é de autor desconhecido. Não foi a Ruth que escreveu. Ela viveu o drama junto com Noemi, mas quem escreveu não se sabe direito, Alguns, a tradição cristã, o Talmud, que são os líderes, os escritos da tradição judaica, atribuem ao profeta Samuel. Segundo eles, teria sido o profeta Samuel que escreveu esse livro. Outros estudiosos acreditam que não. Mas o autor é desconhecido. A história é real, mas o autor é desconhecido, não sabe quem narrou. Na Bíblia judaica, por assim dizer, não se chama-se de Bíblia judaica, mas na Bíblia judaica, para a gente entender melhor, a Bíblia judaica é dividida em 3 repartições. É o Pentateuco, os escritos e os profetas. O livro de Ruth está entre os escritos, não fica na mesma posição que na Bíblia que nós, cristãos, protestantes, usamos. Na Bíblia cristã ou protestante, o livro de Ruth ele vem logo depois de Juízes e faz parte dos livros que a gente chama históricos,
que são 12, são todos os livros que contam toda a história do povo de Deus, do povo de Israel. E é de propósito que o livro de Ruth, na composição da Bíblia que nós temos, vem depois do livro de Juízes. É proposital. Primeiro, porque essa história de Ruth e Noemi acontece no tempo dos Juízes. A gente viu no primeiro versículo. Então, ela já fica dentro ali, né? A gente lê o livro de Juízes, logo em seguida vem o de Ruth, porque está dentro do mesmo panorama e da mesma época. Mas segundo também, é proposital que vem depois, porque o autor faz questão de fazer um contraste, de fazer uma comparação do período dos Juízes com o livro de Ruth. O período dos Juízes, vocês vão ver, é um período um tanto sombrio, estranho, complicado do povo de Deus. Mas não quer dizer que o tempo todo, porque o livro de Ruth é diferente e aconteceu na mesma época. Então o autor quer fazer um contraste daquele período que foi o período dos Juízes. Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, o livro de Ruth é uma perfeita história de amor. Quem aqui já leu todo o livro de Ruth? Nem todo mundo aqui. Ergue a mão de novo, irmãos, que você não tem essa imagem tão fotográfica. Dos irmãos que estão aqui na igreja, pelo menos mais da metade já leram todo o livro de Ruth. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que é a respeito de uma perfeita história de amor. É só 85 versículos, não vale a pena ler. Você precisa ler para você até se inteirar melhor e as próximas mensagens fazer efeito, maior sentido para você. Segundo um outro pastor, David Atkinson, é uma história de encanto e deleite. É assim que esses homens veem o livro de Ruth. Nós aqui chamamos essa série de A Jornada da Esperança. A Jornada da Esperança. Fizemos uma série de dor e sofrimento. Agora a gente vai falar um pouco de esperança. Vai ter um pouco de sofrência aí também, mas a gente quer dar essa ênfase à esperança. O livro enaltece a lealdade e a virtude de uma mulher, Ruth, uma mulher moabita. Várias vezes você vai ver o autor do livro falando que Ruth é moabita. Ele faz questão de dizer, ela é uma moabita, Ruth moabita, a moabita. Né? Por quê? Moabita é uma pagã, é uma não judia, né? É uma gentia, não é uma pessoa que era do povo de Deus. Mas o livro enaltece a lealdade e a virtude dessa mulher, que não pertencia ao povo de Deus, mas que abraçou a fé judaica com sinceridade, com tamanha integridade e paixão. A história toda é um grande drama familiar, é uma novela dessas aí que os irmãos gostam de ver, seja da Globo, que não são boas, mas tem as novelinhas ali do SBT, não, da Record, né? É um drama, a história toda é uma novela mesmo, onde se desenrolam vários problemas bem comuns que a gente encontra aí na maioria das famílias, que as famílias enfrentam essas dificuldades e esses problemas acontecem no drama dessa família aqui. Nós vemos ali crise financeira nessa história. Nós vemos o problema da imigração, quando você sai da sua cidade em busca de melhoria, quando você sai do seu país para tentar a sorte, alguma coisa diferente. Então nós vemos o drama da imigração, nós vemos o problema da doença na família, nós vemos o problema da morte, da viuvez, do desamparo, da pobreza, em função de várias dificuldades, até da decepção com Deus. A gente vê tudo isso no drama dessa família. Mas, ao mesmo tempo, essa história também nos ensina sobre a força da amizade. O quanto que a amizade verdadeira é uma coisa maravilhosa, uma dádiva de Deus. Fala da força da amizade, fala também da beleza, da grandiosidade, da providência divina. E também esse livro fala da recompensa
para a vida virtuosa, que vale a pena você ser correto, que vale a pena você ser íntegro, que vale a pena você ser uma pessoa realmente do bem. Então esse livro também fala da recompensa da vida virtuosa. Gente, é um livro cheio de emoções, vale muito você ler, ok? Leia se você não leu ainda. Então, como eu disse, ele vem logo depois de Juízes, e isso é propositalmente. O versículo 1 do primeiro capítulo que nós lemos, ele começa dizendo: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então, no versículo 1 aqui, quem escreveu o livro está sinalizando, ou está fazendo uma ligação entre o livro de Ruth com o livro que vem antes, com o livro de Juízes. Ele está botando o livro de Ruth dentro do contexto do que é a época dos juízes. Mas para você entender, então, melhor uma história, você tem que entender em que época aquela história está acontecendo. Então, eu preciso falar um pouquinho para você desse período dos juízes, porque, de propósito, o autor de Ruth está fazendo um contraste, uma comparação. Por exemplo, o livro dos juízes trata de guerras, fala de contendas, fala de deslealdades e infidelidade. Já o livro de Ruth trata de amizade, fala de amor e de lealdade. Em Juízes, Deus está mostrando a loucura do pecado e as suas consequências. Em Ruth, Deus está ensinando que a lealdade e a vida virtuosa, elas são recompensadas. Vale ressaltar, irmãos, que numa época em que a sociedade, essa época que está acontecendo a história de Ruth, muito do contexto bíblico também, era uma época em que a sociedade era dominada pelos homens. Mas de alguma forma, esse livro, ele é um tributo às mulheres. Verdadeiras heroínas em tempos de crises. Verdadeiras heroínas que na dificuldade agregam. Uma galinha recolhe os pintinhos, né? As personagens principais de todo o drama são duas mulheres que desafiam a crise, enfrentam o sofrimento com fé e esperança na providência de Deus e são recompensadas por isso. Uma delas é Noemi, que é uma mulher israelita, judia, idosa, viúva, pobre, sem filhos e então sem descendentes. A outra é Ruth, uma moabita, jovem, igualmente viúva, igualmente sem filhos e naquele momento igualmente pobre. Ruth, a moabita, é a que leva o nome do livro. Ela amava muito sua sogra. É a história que, para não fazer vingar a lenda de que as noras não se dão bem com as sogras. Temos aqui uma história bíblica de uma nora apaixonada pela sua sogra. De uma nora que amava muito a sua sogra. E que se apegou a ela, que se grudou nela, não quis soltá-la no momento pior da vida da sogra, e que a melhor coisa que ela podia fazer naquele momento, Ruth, era abandonar a sogra, porque senão ela ia afundar junto. Mas ela se agarrou, ela amava essa sogra, então ela não a deixou no pior momento. Quando Noemi mais precisou, Ruth estava lá. E ainda Ruth a abraçou. Ruth abandonou os seus deuses, porque ela é uma moabita, né? A sua nação era uma nação idólatra, que seguia vários deuses. Ela abandona os seus deuses. E ela abraça a fé da sogra. Ela abraça com entusiasmo o Deus da sua sogra, Javé, o Deus de Israel. Ela se converte ao nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo. Então, como eu falei, em tempos que o mundo era machista e que a mulher era extremamente desvalorizada, a Bíblia tem 2 livros
com nomes e personagens principais femininos. Fora várias outras mulheres de destaque que nós temos na Bíblia. Um desses livros que a Bíblia tem é Ruth. Então, uma pagã que se casa com um judeu e se torna a bisavó do rei Davi, uma ancestral do futuro Messias, Jesus, nosso Senhor. A importância de Ruth. Outro livro é o de Esther, uma judia, contrário de Ruth, né? Uma judia que se casa com um pagão e salva o seu povo do extermínio. Até hoje tem um feriado nacional em Israel chamado Yom Kippur por causa dos feitos de Esther, que livrou a nação do extermínio. Gente, ainda dizem que a Bíblia é machista e patriarcal, quando era um absurdo ter um livro com nome de mulher e ter heroínas mulheres. Estava lá a Bíblia, já numa época que isso seria um absurdo, ela tinha livros que falavam disso. Então as pessoas falam assim da palavra de Deus porque não conhecem, porque não estudam, porque não leem, papagaios que repetem coisas que não sabem. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela só eleva de fato a posição, o valor feminino e da mulher. A história, tudo dentro também de um contexto de época, né? A história de Ruth, irmãos, isso aí, a história de Ruth, então, aconteceu no período mais turbulento da nação de Israel, que foi o período dos juízes. Esse período durou aproximadamente 350 anos, que vai desde a conquista da terra prometida, Canaã, por Josué, quando o povo, as tribos que vêm do deserto, do Egito, entram em Canaã e conquistam a terra. E aí, depois que Josué morre, começa o período dos juízes e vai até a monarquia, até o primeiro rei, que é o rei Saul. Esse período de Josué até o primeiro rei são 350 anos. Nesse período, líderes se levantavam de tempo em tempo em determinadas regiões do país para liderar e socorrer a nação. Foi um período de bastante instabilidade política, com muito conflito e guerra, constantes opressões dos povos vizinhos que vinham para escravizar e tiranizar partes, tribos de Israel. Foi um período além de uma grande estabilidade política, também foi um período de grande colapso moral. Pouca virtude se via nessa época. É uma época marcada pela infidelidade a Deus, pela desobediência às leis de Deus, pela quebra do pacto. Também um período de infidelidade, então, espiritual. Porque o povo desobedecia a Deus descaradamente. Havia períodos de abandono da aliança que o povo tinha feito com Deus. Tanto que o último versículo do livro de Juízes, que é o capítulo 21, versículo 25, termina dizendo que cada um fazia o que achava mais reto. Bem pós-moderno, né? Já era, cada um tinha a sua verdade, cada um fazia o que achava o melhor, né? Não tinha algo que norteava a vida deles. Existia, era a lei de Deus, mas eles não olhavam para a lei de Deus, eles olhavam para o coração enganoso. Então cada um fazia o que achava mais reto, e assim termina com essa sentença o livro de Juízes. O versículo diz: achavam porque não era Deus que eles estavam ouvindo para tomar as decisões. Eles faziam o que queriam, não o que Deus queria. O período dos juízes era mais ou menos assim, para você que não entende bem, nunca leu, não estudou a respeito. O período dos juízes, 350 anos, foi mais ou menos assim. Então as pessoas faziam o que queriam. As pessoas faziam o que dava na telha. E em função disso elas acabavam desobedecendo a Deus, elas pecavam. E porque pecavam e faziam só o que queriam, não consultavam a Deus, elas se afastavam de Deus. Elas quebravam a aliança. E em função disso, as consequências dos seus pecados vinham. A disciplina divina vinha sobre eles. E então o que Deus fazia? Permitia que os outros povos,
que se eles estivessem em obediência a Deus isso não acontecia, mas como eles estavam desobedecendo a Deus, Deus permitia que os outros povos vizinhos viessem, invadiam a terra e oprimiam eles. Roubavam suas colheitas, roubavam seus gados, sequestravam as mulheres, escravizavam regiões, cidades. Então os povos vizinhos oprimiam Israel. Então eles ficavam anos debaixo de opressão, de jugo, de maldade dos outros povos. E de repente eles viam a besteira que eles faziam e se arrependiam, porque eles perceberam que aquilo que eles estavam colhendo era fruto de terem abandonado a Deus. Então eles se arrependiam, clamavam a Deus por perdão para que Deus viesse socorrer eles. E como o nosso Deus é um Deus muito bacana, né? Misericordioso, perdoador, Deus perdoava o povo e então levantava um grande líder, chamado de um juiz. Levantava um grande líder que iria organizar de novo esse povo, para esse povo voltar para Deus e ao mesmo tempo libertar esse povo da escravidão ou da opressão de um outro povo. E esse juiz prevalecia, porque Deus era com ele, foi Deus que levantou ele. Então a opressão acabava e vinha um tempo legal, um tempo de prosperidade, que as coisas aconteciam. Enquanto o juiz estava vivo, tudo ia bem. Mas toda pessoa tem prazo de validade. E o juiz morria. E quando o juiz morria, o povo voltava às mesmas práticas de antes. Fazia o que achava que era o melhor, fazia o que dava na telha, pecava, e as consequências vinham, e vinha mais anos e décadas de opressão, de tristeza, de angústia, até que Deus ouvia eles de novo e levantava um novo juiz e um novo libertador. E assim foi, irmãos, 350 anos. Um verdadeiro montanha-russa, política, econômica e espiritual. Eles se arrependiam e voltavam para Deus, mas na verdade essa volta para Deus era uma volta superficial, pois eles só vinham para Deus para se livrar das angústias. Uma vez ganha as bênçãos, aquilo que eles queriam, o alívio, eles se afastavam. Então não era uma volta verdadeira, sincera, era só uma volta interesseira, superficial. O fato era que eles estavam interessados em Deus para que Deus... Tem uma frase aqui. Eles olhavam para Javé, Deus, nas crises políticas, quando eles estavam sendo escravizados por outros povos. Então eles clamavam a Deus no momento de crises políticas e guerras, mas se voltavam para Baal na época das plantações. Ou seja, Deus era quem protegia eles nas guerras, mas as colheitas, outra área da vida, né, era Baal que cuidava. Isso é um grande vacilo. Você rebaixar Deus apenas a algumas áreas da sua vida é, sem dúvida, uma escolha perigosa. Você achar que Deus só serve para me dar um bem-estar na família, nos finais de semana, mas o resto da minha vida eu vivo conforme eu acho que o meu coração me orienta e eu toco a vida. Deus é para o final de semana, para dar uma paz interior, coisa e tal. Era mais assim que o povo viveu esses 350 anos, e foi um grande vacilo. E é uma maneira perigosa de querer viver sua fé, relegando Deus apenas a algumas áreas da sua vida, enquanto que outras áreas da sua vida você acha que você tem liberdade de fazer do jeito que você quer. E infelizmente é o que nós vemos hoje no mundo, e mais infelizmente também na igreja, que é o que a gente chama de secularização, que é esse projeto de cada vez mais silenciar a voz de Deus e da sua palavra do mundo público e relegar Deus, Jesus Cristo, apenas ao âmbito da religião, dos templos. Não é falar de religião, de Deus, aqui que nós estamos discutindo política, nós estamos discutindo artes, nós estamos falando de vida, de projetos. Não tem nada a Deus, Deus é religião, fala de lá na religião. A secularização quer fazer isso, tirar Deus da vida e deixar Deus só na religião. E, infelizmente, muitos cristãos vivem assim. Tem Deus no final de semana e o resto da semana é ateu. Porque não lida com Deus, não ora, não busca Deus, não pensa em fazer a vontade dele. E isso é um problema, irmãos.
usando a linguagem do futebol, Deus foi escanteado, né? Foi esquecido. Então, cuidado se é assim que você se relaciona com Deus, porque essa era a desgraça do povo de Israel nesse período dos juízes, que é horrível mesmo. Você lê ali o livro, não é legal. Por mais que você ache bonita a história dos juízes, como nação e relacionamento com Deus, era tragédia. Mas aí tem o livro de Ruth, né? Tem o livro de Ruth para fazer contraste, porque o povo de Israel era difícil, né? Era difícil. Então o livro de Ruth está aí para nos dizer que nem todos eram assim. Não era algo generalizado essa maneira de tratar Deus, não era algo generalizado, essa espiritualidade fraca, essa espiritualidade aguinha com açúcar, que muitos crentes aí têm. Sempre, Ruth está ali para nos mostrar que sempre existe um remanescente fiel. Sempre tem aqueles que levam Deus a sério, mesmo que ao seu redor tem um monte de gente aí forfã, sempre tem aqueles que levam Deus a sério. Então, irmãos queridos, essa introdução era necessária para você entender o contexto da história e compreender melhor todo o drama que envolve o livro de Ruth. Vamos ao texto agora. Eu uso mais uns 25 minutos, tá bom? Vamos ao texto que nós lemos no início e ao tema dessa primeira pregação. Espero que você tenha entendido todo o panorama e o contexto onde aconteceu essa história, que eu julgo muito importante para que você entenda a realidade da história de Ruth. Então, o tema da primeira pregação de hoje é escolhas perigosas. Escolhas perigosas. A história de Ruth começa assim, então, no versículo 1. Uma família belemita, ou seja, da cidade de Belém. É um mistério aqui em Belemita, tá? Passo Fundense, Passo Fundo. Uma família belemita, ou seja, da cidade de Belém do Judá, saiu da sua terra por causa da fome, para ir morar em Moabe. O que é Moabe? Se você viu já o mapa, onde tem Israel, do lado tem a Jordânia. Moabe é onde está a Jordânia hoje. Moabe é uma faixa de terra de 50 quilômetros de largura e uns 100 quilômetros de comprimento. Ali é a Jordânia. É mais ou menos toda a extensão que pega a lateral do Mar Morto. É a Jordânia. Sobe, né, as barrancas do Mar Morto, ali tem cidades e tal, lá em cima é um planalto, tem mais um punhadinho de cidades, é a Jordânia. Moabe, ok? Eles saem de Israel e vão para Moabe. Eles saem de Belém, diz o texto. Não sei se você sabia, mas a palavra Belém significa casa do pão, ou celeiro. Isso que significa Belém. Então, eles saíram de Belém, da casa do pão, porque a casa do pão ficou sem pão. Eles deixam Belém porque as prateleiras da casa do pão estavam vazias. Não tinha mais nada para oferecer. Deu fome, crise, seca. A casa do pão, Belém, casa do pão, celeiro, tornou-se uma mentira. O nome diz casa do pão, mas não tem pão, né? Belém tornou-se uma mentira. Então, por que eles mudaram? O versículo 1 diz, porque houve fome na terra. Ou seja, houve um tempo de recessão econômica. Houve uma quebradeira, desemprego, boletos atrasados, despejo, empobrecimento. Eram tempos difíceis, irmãos. Eram tempos difíceis para todos, inclusive para aquela família. E o versículo 2, você está acompanhando aí? Então o versículo 2 nos fala dessa família. Essa família é composta por Elimeleque, que é o pai, são todos judeus, belemitas, da tribo de Judá. Então, Elimeleque, que é o pai, Noemi, que é a mãe, e 2 filhos jovens mesmo, provavelmente antes de 20 anos. 2 filhos jovens. Um é Malom, que é o mais velho, e o outro é Quilion,
que é o mais novo. Era uma família crente, gente. Era povo de Deus. Socialmente e economicamente eram pessoas de posse, por assim dizer, bens de vida. A fome que abateu naquela região, lembra? Estamos no período de Juízes. O povo vivia abandonando Deus. Provavelmente a fome era um juízo de Deus. A infidelidade da nação, por se afastar de Deus e fazer só aquilo que dava na telha, por quebrarem a aliança. Um juízo de Deus previsto na sua lei. Você vai ver que uma das consequências de você abandonar Deus é a recessão. Deuteronômio 28, 23, 24, Ezequiel 5, 16, vários outros textos de Levítico, e assim vai, por todo o Velho Testamento. Deus diz, ande comigo, que a coisa vai bombar, vai ser legal e tal, pode ter crise, mas eu estou com vocês e ajudo. Mas se vocês me abandonarem, então vai vir de tudo. E uma das consequências é a fome. Então estava previsto na lei que esse juízo viria se o povo abandonasse a Deus e se afastasse dele. O fato é que a crise chegou. E chegou para todos. E atingiu em cheio esta família. Irmãos, presta atenção aqui, quando você toma um cafezinho aí. As crises, elas sempre são uma encruzilhada em nossas vidas. Você sabe o que é encruzilhada, né? Você chega, vai indo reto, de repente abre dois caminhos. As crises sempre são uma encruzilhada em nossas vidas. Decisões têm que ser tomadas. Você está na encruzilhada da crise. E agora? Eu vou para cá ou eu vou para lá? Estou em crise, não sei qual decisão a ser tomada. As crises sempre são períodos de encruzilhadas nas nossas vidas e decisões precisam ser tomadas. E essa decisão que nós acabamos tomando nas crises, na maioria das vezes, acaba por revelar a natureza do nosso coração e da nossa fé. John Maxwell, que é um autor que eu gosto muito, ele diz assim: as crises podem ou não transformar o nosso caráter. Pode ser um trampolim, né? As crises podem ou não transformar o nosso caráter, mas certamente vão revelar o nosso caráter. Todos vão saber quem realmente somos. As máscaras caem. Todos vão saber quem realmente somos na crise, não quando tudo vai bem. Na crise, você vai mostrar se você é alguém virtuoso ou desvirtuado. Suas escolhas é que vão dizer isso. Escolhas, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar agora, mais alguns minutos com vocês, sobre escolhas e especificamente as escolhas perigosas. O que esse texto tem a nos ensinar sobre escolhas perigosas, sobre escolhas que não deveríamos tomar ou deveríamos ter muita cautela por seguir, para seguir esse caminho. O que esse texto tem a nos ensinar sobre escolhas perigosas? Primeira coisa sobre escolhas perigosas, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que fugir nem sempre é a melhor escolha. Me ouça aqui, irmãos, querido. Você que está em casa, põe o celular assim, ó, bem perto do ouvido. Vou falar para você de novo. Ó, fugir nem sempre é a melhor escolha. Na maioria das vezes. Na crise, ou quando passamos por problemas, surge na caminhada. Esse é o tema da mensagem passada. Surge, gente, faz parte, a gente tem que estar preparado para enfrentar. Então, na crise, ou quando os problemas surgem em nossa vida, nós temos três escolhas diante da crise e do problema. Ou nós suportamos o problema, ou nós usamos esse problema a nosso favor, vai além de só suportar, ou nós fugimos deles. O versículo 1 e 2 nos fala da fuga de Elimeleque.
nos fala da fuga desta família. Houve grande fome na terra, por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Houve uma crise, um problema. Qual a solução? Fugir do problema. Elimeleque, estamos no período dos juízes, o último versículo do livro nos deu a sentença. Elimeleque, a exemplo de sua nação, que só fazia aquilo que melhor lhe parecia, ou aquilo que achava ser o mais correto, tendo como parâmetro só a sua razão, o seu achismo, e não a vontade de Deus, Elimeleque, a semelhança da nação, escolheu a terceira alternativa. Escolheu fugir do problema, porque ele achou no seu coração que o problema daquela grande fome era um problema que não teria solução. Era um problema que veio para ficar e não tinha mais como escapar daquilo ali. Então, atenção, né? Atenção, estou falando aqui sobre fugir dos problemas, que nem sempre é a melhor escolha, mas algumas poucas vezes, fazendo aqui uma janelinha lá dentro, algumas poucas vezes, fugir, irmãos, pode ser a melhor opção. Algumas poucas vezes. Por exemplo, a Bíblia diz que devemos fugir do pecado. 1 Coríntios 6,18, 2 Timóteo 2,22, a Bíblia nos aconselha a fugir do pecado, se afastar daquilo que é errado, daquilo que entristece a Deus, e às vezes até mesmo daqueles que te levam ao pecado. Você tem que se afastar, você tem que fugir. Veja o exemplo de José do Egito. Ele fugiu da esposa do Potifar, a Potifera, né? Ele fugiu, porque ela era sua dona, ele era escravo, e a mulher queria muito transar com ele. Quando o marido viajava, ela queria seduzir ele sempre escapava. Teve um dia que ela arrancou a roupa dele, e ele tinha tudo para acontecer, ia trair a Deus e trair o seu amo, que o tratava muito bem, e ele fugiu. Então, às vezes, a melhor alternativa, mas poucas vezes, é fugir. Mas olha só, na maioria das vezes, fugir não é a alternativa mais sensata, mais inteligente. Não é também a alternativa mais segura. Pode, pelo contrário, às vezes ser uma escolha perigosa. Elimeleque, ao invés de esperar em Deus, confiar em Deus e enfrentar a crise, ele escolheu fugir para salvar a sua vida. Mas o texto diz que ao fugir para salvar a sua vida, na verdade ele encontrou a morte. Ele morreu logo que chegaram em Moabe. Ele buscava melhores condições para o seu lar, que estava em sofrimento, em dificuldade. Ele buscava melhores condições para o seu lar. Mas o que aconteceu foi que a situação piorou. A fuga. Ele quis salvar a família, mas na verdade ele arrasou a família. Em vez de concentrar-se nas necessidades espirituais, ele concentrou-se nas necessidades físicas. Ele só levou em conta o fator econômico, material. Em vez de procurar segurança em Deus, ele buscou refúgio entre os pagãos. Na crise, irmãos, nossos olhos precisam estar em Deus, não nas circunstâncias. É o que o salmista diz lá no Salmo 122, 1 e 2. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Amém.
Eleve os seus olhos para o monte. Nas crises, irmãos, nosso coração tem que estar em Deus e não nas circunstâncias. Quando tudo o que vemos ao nosso redor são circunstâncias negativas, parece que tudo está dando errado, tudo está desmoronando. Quando tudo que nós vemos ao nosso redor é isso, nós precisamos, aí sim, confiar em Deus mesmo. Nós precisamos confiar que Deus é maior do que todas essas situações negativas. Precisamos confiar que Ele está acima e é soberano de todas as circunstâncias da nossa vida. Elimeleque escolheu errado quando decidiu deixar a sua terra e ir morar em Moabe. Ele ouviu o seu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, de Jeremias 17:9. A fuga de Elimeleque para Moabe é estranha e injustificável, diz Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque os moabitas, para onde eles foram, eram inimigos de Israel. Era um povo extremamente idólatra. Bom, todo mundo da época era idólatra, tinham muitos deuses, só Israel que tinha um único Deus. Então eles eram idólatras, eles eram um povo idólatra. E por isso Deus já tinha orientado para não ter relação com o povo idólatra. Além de ser idólatra, eles eram adoradores. Talvez um dos principais deuses dos moabitas era Canos. Esse deus exigia sacrifício humano. Os povos eram idólatras, mas mesmo os povos do crescente fértil, daquela época antiga, eles detestavam sacrifícios humanos. Eles achavam isso o fim da picada, abominável. Mesmo os pagãos achavam algo muito ruim seguir a deuses que exigiam sacrifícios humanos. E eles agora resolvem ir para um povo idólatra, não bastasse ser um povo idólatra, eles vão para um lugar onde exige sacrifício humano. Os moabitas, Moabe, era um povo que oprimia Israel. O próprio livro de Juízes vai contar que por um período de 18 anos, o rei Eglon de Moabe escravizou e oprimiu algumas tribos de Israel. Eles eram inimigos, agressores, opressores de Israel. Eles negaram ajuda para os israelitas quando estavam vindo do deserto em direção à terra prometida. Eles queriam só passar por ali e pediram pão e água. Eles negaram. Eles seriam imigrantes. Eles saíram da sua terra e agora eles iam ser imigrantes, gente, em outra terra. Um imigrante, querendo ou não, é alguém mal visto. Hoje em dia tem políticas, tem filosofia de aceitação dos imigrantes e tal. A Bíblia sempre ensinou para cuidar, né, dos forasteiros de fora. A Bíblia era uma coisa à parte. Mas os imigrantes, via de regra, são mal vistos, competem os nossos trabalhos, etc. As pessoas não gostam de imigrantes. Você vai para uma terra, você pode dominar a língua, você sempre será um imigrante, um de segunda categoria. Então eles ainda têm que encarar essa dificuldade de ser um imigrante, mal vistos, indesejados. Os filhos de Elimeleque, os nomes sempre carregavam um significado. O que a pessoa era, o nome muitas vezes traduzia. Malom, que é o filho mais velho, significa enfermo. Provavelmente era um jovem frágil, que vivia doente, muito franzino, sei lá. O nome Malom significa enfermo. Tem a ver com a identidade. Assim era Malom. Quilion significa enfraquecido. Então ele pega a sua família, seus filhos que têm essas características, e vai levar para uma terra opressora, distante. No mínimo ele fez uma leitura péssima de quem era a sua família e o que eles poderiam suportar. Ele não deveria ter ido. Fugir, irmãos, não é a melhor escolha. É uma escolha perigosa. Entender? Custou caro para essa família fugir. Segunda coisa que eu aprendo sobre escolhas perigosas nesse texto é que abandonar a casa do pão é mortal.
abandonar a casa do pão é suicídio, ou no mínimo, um tiro no pé. Como eu disse para vocês, Belém significa casa do pão, celeiro, um armazém, remete abundância, suprimento. Vamos fazer aqui uma analogia com Belém, casa do pão, e a igreja de Jesus Cristo. De certa maneira, a ideia de Belém como casa do pão, provedora, também tem uma ideia, faz uma ideia do que é a igreja de Cristo. A casa do pão, irmãos, olhando para esse texto, a casa do pão pode tornar-se um engano. Belém tornou-se uma mentira, a casa do pão não tinha pão. A igreja, em algum momento, igrejas locais, não a Universal de Cristo, que Jesus está santificando, a igreja local, às vezes, ela pode se tornar um engano. Ela pode perder o rumo, perder o sentido. Por alguma razão, o alimento para sua alma pode estar sendo insuficiente naquela localidade. Mas nunca abandone a casa do pão. Com isso, não estou dizendo que você não vai trocar, talvez, em algum momento de comunidade. Você pode mudar de cidade, você troca. Você pode mudar de uma cidade grande de bairro, você vai ter que ficar numa outra igreja. Você pode, de fato, não estar sendo alimentado numa igreja, porque lá o evangelho é distorcido, o negócio é meio palha, e você vai procurar uma outra igreja. Abandonar Belém, a casa do pão, e dizer, eu não quero mais saber de igreja, eu nunca mais vou congregar, eu não quero saber disso. Isso é a atitude de abandonar a casa do pão, que pode ser mortal. Então, nunca abandone a casa do pão. Você não vai encontrar pão, o pão da vida, fora dela. Fora dela, a sua alma vai minguar. Você vai se tornar uma mara, vai amargurar. Como na Arca de Noé, também uma outra analogia da igreja, como na Arca de Noé, aquele local virado em bicho, gritaria o tempo todo. Irmãos, eu lá em casa, depois que eu tive filhos, não dormi mais tarde, mas quando eu quero dormir tarde, meus guris tão sossegadinhos, os passarinhos estão enlouquecidos. Os passarinhos fazem barulho, eles vêm picar a janela, eles são enlouquecidos. E eu começo a ouvir aquilo, glória a Deus para os passarinhos, coisa linda, mas o fato é que eu não durmo. Imagina a arca. Tu acha que os bichinhos diziam assim, gente, vou apagar a luz, todo mundo dorme, só volta a latir, a berrar, a rugir, etc. em tal hora. Não, aquilo era barulheira o tempo todo. Fedor o tempo todo. Horrível. Um lugar horrível para estar. Mas fora daquela arca não tinha vida. Às vezes, a igreja é assim. E a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem pão com fartura para a sua vida. Amém? Amém. Pessoas, irmãos, e instituições, como a igreja, não deveriam, mas falham. Não deveriam, mas podem e vão falhar, porque são humanas e pecadoras. Nós podemos perder em algum momento a dádiva do pão, mas nós nunca perdemos o doador do pão. Pode a igreja tornar-se temporariamente uma mentira, uma contradição, uma casa do pão sem pão, o que é algo bem terrível. Estou aqui exortando vocês a não abandonar a casa do pão, mesmo que a casa do pão esteja sendo uma contradição. Mas agora ainda quero fazer a mensagem na sequência dessa em algum momento aqui, também chamando a atenção do problema de Belém não ter pão. Quando a igreja não tem o pão para dar. Então, irmãos, pode a casa do pão virar essa contradição, que é algo terrível. Mas não torne-se você uma contradição, como Elimeleque.
Falei que os nomes têm significado. Elimeleque significa meu Deus é rei. Meu Deus é aquele que manda. Eu me submeto a ele. Eu ouço sua voz. A sua vontade é lei. O meu Deus é rei. Então, rei é aquele que tem a vontade soberana, que nós devemos obediência total. Só que na crise, Elimeleque liderou sua família para fugir da casa do pão, quando ele deveria liderar a sua família para buscar a Deus e confiar em Deus. E ele não viveu de acordo com o seu nome. Deus não foi seu rei. Elimeleque foi uma mentira, uma contradição. Fugir, irmãos, não era a única opção, porque Belém continuou existindo. Eles voltaram para Belém. Nem todos abandonaram a cidade. Fugir não era a única opção. Nós vivemos tempos preocupantes, irmãos. Tempos difíceis. É até piada, mas é verdade. Os homens estão cada vez mais feminilizados. Existe? Não sei se existe essa palavra. Existe? Existe, mas se não existe, eles estão. Os homens parecem que estão cada vez mais feminilizados e cada vez mais infantis. Infantilizados. Os homens são incapazes de gerir problemas, incapazes de enfrentar crises, incapazes de segurar o rojão. Nenhum desmerecimento, irmãs queridas, nenhum desmerecimento às mulheres e à sua feminilidade, que a elas pertence e não aos homens. Nenhum desmerecimento. Pelo contrário, a natureza feminina e a feminilidade nas mulheres é algo lindo e maravilhoso. Mas os homens precisam ser homens. Amém? Amém. Os homens precisam ser machos, viris, fortes, resolutos, sem perder a ternura jamais. Amém? Amém? Amém. Mas precisa ser macho. Muitos dos homens que estão aí já não sabem administrar as crises no casamento e preferem fugir pela porta dos fundos do divórcio, que aliás cresce mundo afora e inclusive, infelizmente, também entre os cristãos. Separa-se hoje por futilidades, mesquinharias, coisas pequenas, homens fracos, homens que vocês mulheres não querem casar, mas casam. Os homens que estão por aí não sabem mais falar da nossa realidade, não sabem mais lidar com as crises na igreja. A igreja é um lugar de pecador. A bicharada está reunida, é a arca de Noé, gente. Não é fácil, entendeu? É glorioso, mas não é fácil. Se a igreja fosse fácil, Paulo não tinha escrito nenhuma carta. Então ele escreveu várias cartas, porque não era fácil. E os homens não sabem mais lidar com as crises, preferem abandonar a casa do pão a buscar a Deus, em Deus, uma solução. Saem da casa de Deus cheios da certeza de que agora vai. Agora que saímos, agora as coisas vão, só vai fluir. Mas como Elimeleque, eles encontram a morte. Morte do casamento, às vezes a morte da saúde, a morte da fé. Irmãos, abandonar a casa do pão é mortal, ok? É uma escolha perigosa.
Última coisa que eu aprendo nessa introdução do livro sobre escolhas perigosas é que nós ficamos presos a nossas escolhas mais tempo que nós gostaríamos. Às vezes você não reflete bem na decisão que você vai tomar e você toma, achando que você pode pular fora fácil. Mas a verdade é que nós ficamos presos às nossas escolhas mais tempo do que nós gostaríamos. Escolhas precipitadas ou perigosas nos prendem a elas. O versículo 3 a 6 diz o seguinte: Elimeleque, então, depois que foi para Moabe, uma escolha perigosa que não devia ter tomado, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos lá. Então esses filhos casaram com mulheres moabitas, que se chamava Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram jovens, antes dos 30. Noemi ficou sozinha, sem 2 filhos e sem marido. Eles fugiram da fome para ficar um tempo curto fora, até que as coisas melhorassem. Uns meses, talvez. Mas acabaram ficando lá em Moabe 10 longos anos, longe da terra da promessa, afastados da casa do pão, longe do povo de Deus. Provavelmente eles ficaram mais tempo do que tinham planejado, mas tempo suficiente para serem visitados pela calamidade. Nesse tempo que estiveram fora da casa do pão, Noemi colecionou perdas e tragédias sucessivas. 3 vezes a enfermidade e a morte visitou essa família. Quando Noemi estava se recuperando uma paulada, vinha outra. Noemi empobreceu, já saiu de Belém, de tinha posses, deixando tudo para trás, carregando o que dava, empobreceu, ficou viúva, perdeu os 2 filhos e ficou sem descendência alguma. Irmãos, esse é o pior dos quadros e das possibilidades para uma mulher no contexto daquela época. Era mulher, já era desvalorizada. Viúva, não servia para mais nada. Sem filhos e sem descendentes. Acabou ali a linhagem, a família, o nome. Essa era a situação de Noemi, resultado de escolhas perigosas. Espiritualmente ainda, Noemi estava esgotada. Ela não tinha mais força. Ela saiu com fé, porque ela era uma crente. Mas agora ela está arrasada espiritualmente, sem energia alguma. O que chamam hoje em dia, na ciência moderna, na psicologia, de burnout, né? É algo muito sério e triste. O versículo 20 e 21, que nós não lemos, mas eu quero citar para vocês aqui do primeiro capítulo de Ruth, quando elas então voltam, quando Noemi e Ruth voltam para Belém, logo que chega em Belém, Noemi fala dela mesma. Ela fala o seguinte: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, bonita, vaidosa, rica, feliz, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia, sem nada. Por que vão me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Então ela estava arrasada, esgotada, emocional e espiritualmente, ao ponto de Noemi, que também, sabe o que significa Noemi? O nome Noemi significa amável, encantadora, agradável. Essa mulher era top, porque o nome era a identidade, entendeu? Mas agora ela chega lá e ela diz: gente, se vocês me chamarem de Noemi, vai ser mentira, eu sou uma fraude. A partir de agora não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, amarga, rancorosa, desagradável.
escolhas perigosas nos são caras demais. Causam grandes danos, irmãos. Nós pagamos um alto preço por elas, que nós não gostaríamos de pagar e nós nem tínhamos dinheiro para pagar. E infelizmente suas consequências dessas decisões perigosas se prolongam por muito mais tempo do que a gente imagina. Esse não dá nada não funciona. Viver como nos tempos dos juízes, fazendo o que achamos melhor para nós, fazendo aquilo que nós queremos, o que a gente julga o melhor para nós, a partir da nossa percepção, razão ou coração, ao invés de fazermos aquilo que Deus quer, é perigoso, é insensatez, é receita para o fracasso, para a infelicidade. Irmãos, mas vamos terminar essa pregação com uma boa notícia. Eu estou aqui só descascando para vocês a crise, o drama. As coisas vão fluir e nós vamos estar aqui numa jornada da esperança, né? Mas para a gente entender a esperança, nós temos que entender a crise, o drama, para depois nós vibrar com a virada. Amém? A boa notícia, para terminar pelo menos esse drama das escolhas perigosas, a boa notícia é que a graciosa providência de Deus, divina, não é limitada, impedida pela loucura do pecado em nossas vidas ou pela insensatez humana, porque os planos de Deus não falham. Amém? Amém. A soberana providência de Deus transformou aquela saga de dor e sofrimento numa fonte de esperança para todo o mundo. Ruth, uma desconhecida, uma pessoa comum, ordinária, fazendo coisas comuns, porém uma pessoa virtuosa e leal, foi recompensada por manter-se fiel à sua sogra, que não tinha nada, e permanecer com ela e voltar com ela para Belém. Ruth foi recompensada pela sua vida virtuosa, tornando-se a bisavó do grande rei Davi. E uma ancestral, está na linha, na árvore genealógica de Jesus Cristo, do Messias. A sua ação para o futuro trouxe grande bênção para a humanidade. E Noemi, que se amargurou, que se transformou na Mara, esgotada, decepcionada com Deus, uma figura agora desagradável, você vai perceber que ela vai sendo transformada, vai sendo avivada e se enche de esperança e alegria. Amém? Então, mesmo diante dessa saga terrível, a providência de Deus não falhou. Amém? Não deixou de acontecer, porque o nosso Deus não falha. Amém, queridos? Mas você viu aqui o perigo das escolhas perigosas. Mesmo que a providência divina e a ação de Deus soberana vão acontecer, as consequências dos nossos erros não são impedidas pela soberania divina. Essas duas coisas andam juntas. Vamos orar, irmãos? Então, irmãos, pense nisso, né? Fugir nem sempre é a melhor escolha. Na maioria das vezes, não é a melhor escolha. Abandonar a casa do pão, a igreja de Jesus, é mortal. É um tiro no pé. Você vai definhar fora dela. Ficar preso, você acaba ficando preso nas suas escolhas. Então pense bem. Amém? Oremos então.